Essa parte aqui debaixo dos cálculos é o seguinte, então, ó. Vamos pensar então que quem se descarrega no cátodo é o complexo, a fenantrolina com o ferro, né, que a gente chama de ferroína oxidada, que é esse cara aqui. E aí a gente vai escrever a equação de Nernst, o que acontece no cátodo, né? E a equação de Nernst vai ser isso daqui, ó. O potencial padrão de redução dessa molécula aqui, que é esse aqui, 1,147. A gente pega da literatura, do livro, da internet, assim por diante, né? Das tabelas que existem por aí. Menos o número de elétrons envolvido, aqui o número de elétrons é um só, então é esse valor a constante lá, dividido por 1, vezes o log do produto. O que é o produto? É a ferroína com o ferro reduzido, né? Esse aqui é o produto, dividido pela ferroína com o ferro oxidado. Essa continha aqui. Aí, pessoal, a gente vai entrar num esquema que é uma explicação que a gente já veio lá da Quali e agora aqui na Quant também eu falei, que é o seguinte. Existe meio que um chutômetro assim de quando é que a gente enxerga uma cor e não enxerga a outra. Porque pensa assim, ó, se tu tiver todas as moléculas desse jeito, tu vai enxergar azul. Se tu tiver todas desse jeito, tu vai enxergar vermelho. E se eu tiver 10% dessa e 90% dessa, sabe? Ah, provavelmente eu vou enxergar, se está 90% dessa, eu vou enxergar vermelho, sabe? Aí tem essa discussão, hein? Quando é que o nosso olho consegue perceber a mudança de cor que virou do azul para o vermelho, entenderam? Então, aqui eu peguei, eu acho assim, ó, que existe meio que um chutômetro de 20% de um e 80% do outro. Eu já vi bastante esse chutômetrozinho aí. Mas também tem um chutômetrozinho aí que tem que ser 10% de um e 90% do outro, sabe? Ou então dizer que nem aqui, ó, isso aqui eu tirei do Harris. O Harris fez um chutômetrozinho aqui de a gente ter 10 moléculas de uma cor para cada uma da outra, sabe? Até nem bate as porcentagens bonitinho. Mas ele resolveu chutar assim, que para mim enxergar azul, eu tenho que lá naquele líquido ter, a cada 10 moléculas que eu tenho azul, eu tenho no máximo uma vermelha. Aí eu enxergo azul. E ao contrário. Se eu olhar para um líquido e enxergar vermelha, porque lá naquele líquido, a cada 10 moléculas que tem vermelha, no máximo tem uma azul, sabe? Então ele inventou esse chutômetro aqui, ó. Vamos lá. Por que a gente está falando nisso? Que é para a gente saber mais ou menos qual o potencial que vai acontecer a troca de cor se a gente usar a fenantrolina como indicador redox, né? A fenantrolina que forma o ferro e ela é chamada de ferroína também, né? É que na real o nome dessa molécula que está aqui é fenantrolina, tá? Só que aí aqui na titulação redox ela já é usada só para complexar com ferro, inclusive ela é específica para o ferro. Ela também é chamada de ferroína. Então, acho que entenderam o que eu quis dizer, né? Bom, então vamos lá. O que a gente tem que fazer o cálculo aqui é saber mais ou menos qual é o potencial que vai acontecer essa troca de cor, porque vai ter um valor de potencial. E aí então a gente vai chutar assim, ó. Se eu quero, para mim enxergar aqui o produto é esse aqui, é o produto da reação é esse daqui, né? A ferroína reduzida, que é vermelha. Se eu quiser enxergar esse líquido vermelho, eu tenho que ter 10 partes de molécula ferroína reduzida aqui em cima, um valor 10 vezes maior do que o valor de ferroína oxidada aqui embaixo. Então eu tenho que ter essa conta aqui, ó. 10 vezes, a concentração aqui em cima tem que ser 10 vezes maior do que essa daqui. Então eu posso simplificar isso com 10 sobre 1, tá? E se eu quiser enxergar aquele líquido azul, eu vou ter que ter 10 vezes mais esse número aqui de baixo do que a quantidade lá em cima. Então eu vou ter a fração 1 de 10. Então se eu quero enxergar vermelho, eu tenho que ter essa razão aqui, razão quer dizer divisão, né? Essa razão de 10 para 1, e se eu quero enxergar azul, eu tenho que ter uma razão de 1 para 10, tá? E aí aqui no livro, acho que até ele botou, porque aí é bem óbvio, né? É de 10 para 1 ou menos, ou nada, entendeu? Mas só que não é nada zero, né? Vocês sabem que isso aqui é um bom exemplo, ó. Isso aqui é equilíbrio químico, né? Então esse número aqui nunca é nada, porque nada o número é zero, né? Se tu dividir por zero, tu acaba com não existe dividir por zero. Então nunca é zero. É um número 0, não sei quanto, zero depois da vírgula, lá aparece alguém. Então é um equilíbrio químico, tá? Então vamos lá. 10 dividido por 1, quanto que dá? Dá 10. 10 dividido por 1 dá 10. Se tu fizer log de 10 na base 10, log de 10 na base 10 é 1. Então, o que vai acontecer é que a gente vai multiplicar isso, toda essa parte aqui vai virar o número 1, e a gente vai multiplicar isso aqui por 1 e isso aqui segue do mesmo jeito. Então, a gente vai ter, como que vai ser o cálculo do potencial do cátodo nesse instante onde eu tenho 10 partes de ferroína reduzida para uma parte de ferroína oxidada. Vai ser 10 dividido por 1
10, log de 10 é 1, isso aqui multiplicado por 1, então a gente vai ter essa conta aqui, ó. Só que vocês estão enxergando aqui que eu estou circulando com o mouse. Então o potencial da célula, para a gente enxergar esse negócio vermelho, vai ser potencial padrão de redução, que é esse valor aqui, menos, vai ser menos, não mais, mas vocês vão entender porque o mais está ali, menos essa conta aqui, porque essa parte aqui virou o número 1, beleza? E agora vamos pensar assim, ó, e se a gente quiser a fenantrolina tiver com cor azul? Para a gente enxergar a fenantrolina com cor azul, a gente vai ter que ter 10 partes dela para uma parte da fenantrolina vermelha. Então a gente vai ter a conta aqui nessa parte da equação do cátodo, né? Isso tudo aqui é a equação de Nernst para o potencial do cátodo. Tem que lembrar que depois vai vir menos o potencial do ânodo, né? Então esse cálculo aqui da equação de Nernst, essa partezinha aqui vai estar numa fração 1 de 10. 1 dividido por 10 dá 0,1. Se vocês fizerem na calculadora log na base 10 de 0,1, isso vai dar menos 1. Então, se essa conta aqui vai virar um número menos 1, o menos 1 vai multiplicar isso aqui e esse menos aqui vai virar mais. Daí é porque está escrito, então, um mais aqui. Então, se a gente quiser, para a gente enxergar isso aqui azul, o potencial do cátodo é essa continha aqui usando o sinal de mais, entenderam? É isso que eu quis mostrar, então. Ó. Se eu quiser, para mim enxergar isso aqui azul, o potencial do cátodo é essa continha aqui com o sinal de mais, e para mim enxergar em vermelho é essa continha aqui com o sinal de menos. Então, a gente até pode fazer esse cálculo. Eu posso fazer essa continha aqui. Esse valor aqui é 1,147. Se eu fizer essa continha aqui com sinal de mais, vai dar esse valor aqui, ó. Isso mais esse valor dá 1,206 volts. Se eu fizer essa continha com sinal de menos, dá 1,088. Então, percebam que aqui nas volumetrias de oxirredução, mesmo quimicamente sendo condições totalmente diferentes, o jeito que o indicador funciona aqui na volumetria de oxirredução, mesmo assim a gente ainda tem aquele esquema da faixa de troca de cor, né? No caso aqui, então, lá no pH a gente viu que tem uma faixa de troca de cor em variação de pH. Aqui a gente vai ter uma faixa de troca de cor em variação de voltagem, certo? Beleza? Eu até fui na internet aqui, ó, já que estamos dando aula aqui na frente do computador com internet, né? Aí só fui ali no Wikipedia, porque tá bem organizadinho aqui. Eu vi no livro aqui, ó. Mas o Wikipedia tá melhor, tá mais bonitinho que o livro, quer ver? Aqui tá o Harris, né? Então o Harris botou uma tabelinha ali de indicador redox, né? Pra gente ter uma noção aqui. Só que a tabelinha do Harris, e aqui tá os valores aqui do potencial, né? Ele até nem coloca as variações, a gente não fica fazendo, a gente só aprende aquilo como parte teórica, né? Mas essa parte aqui, ó, a gente até aprende esse negocinho aqui como parte teórica, né? Inclusive eu nem expliquei até o fim aqui, ó. E depois tem que lembrar que esses valores aqui, ó, esses valores aqui que a gente chegou e calculou aqui não é o valor total, é só o potencial do cátodo. Isso aqui eu falei, é a equação de Nernst e o potencial do cátodo, né? Depois tem que lembrar que isso aqui é menos o potencial do ânodo. E aqui no final, na outra página aqui, ó, aqui eu tô falando já do potencial do ânodo, que é aquele valor constante, né? Então, se a gente fizer essa conta aqui, ó, esse número menos esse vai dar o 0,8, e esse número menos esse vai dar esse aqui. Então, na real, a ferroína ela vai trocar de cor no potencial, se a gente usar esse eletrodo aqui, né, o de mercúrio, cloreto de mercúrio, a troca de cor dela é essa daqui. Então, como tem toda essa condição independente, depende do eletrodo que se trabalha. Então, essas faixas aqui, as variações mesmo, né, as tabelas não dizem pra gente. Eu acho até que é por isso que se tu abrir o Harris, lá o Harris só diz para ti que potencial que ocorre a troca de cor, e ele não fica dizendo que tem essa leve variação de potencial, porque também essa variaçãozinha aí até depende do eletrodo de trabalho, né? Então, vamos supor que tu use um eletrodo de prata, cloreto de prata, aí já era outra variaçãozinha. Então, não aparece a variação. Então, vejam aqui, tá aqui uma tabelinha, vários indicadores, ó. Aqui tem vários indicadorzinhos aqui, ó, safranina, não sei o que lá. Só que eu gosto mais da tabelinha da Wikipedia. A gente sabe que a Wikipedia todo mundo mexe, né? Pode alguém sacanear, vir aqui e mexer nisso aqui, tá errado. Então, claro que o cara sempre, na hora de escrever um texto confiável lá, a gente vai usar uma bibliografia que foi revisada, né? Então, a gente usa informações daqui, vocês já sabem, né? Mas também não podemos avacalhar a Wikipedia. Ah, não, olha, eu não estudo pela Wikipedia. Ah, daí tá
tá viajando também, né? Tem toda uma facilidade na tua mão ali. Ó, aqui, ó, por exemplo, tá bem mais bonitinho, além de ter os potenciais ali, tem até a corzinha aqui, tu bate o olho, enxerga a cor que tá, né? E tem a interatividade de tu só colocar o mouse ali, ele já puxa ali, por exemplo, aqui, ó, a fenantrolina, né? Ó. Então isso aqui é muito legal, já larga lá na Wikipedia sobre onde fala sobre fenantrolina. Então, é legal, assim, né? E uma coisa que eu quero dizer é que alguns indicadores, vamos, vamos dar por aqui mesmo, né? Alguns indicadores são bem específicos para um determinado centro metálico. Tipo essa aqui, ó, a bipiridina, ela é bem específica para esse átomo aqui, o rutênio. Outros não, podem ser usados para comprar outros centros metálicos, né? Então, deixa eu voltar aqui no meu material. Eu acho que todo mundo entendeu isso aí, né? Então, que cada... Ó, vou ficar no Harris aqui. Cada indicador vai ter sua faixa onde ele troca de cor, né? Uma faixa de uma região, assim, um potencial, onde a gente observa a troca de cor dele. É tipo os indicadores ácido base. Então aqui também tem aquele discurso que eu já fiz lá nos ácidos bases, que é o seguinte: é bem tranquilo, porque eu vou voltar no meu material aqui, ó. Vocês viram que é bem tranquilo fazer o cálculo e descobrir onde é que, em que voltagem que vai acontecer o ponto de equivalência, né? Lembram? É só pegar o potencial de um eletrodo. Ah, não vou voltar lá, mas eu vou falar aqui, vocês vão lembrar. É eu pegar o potencial de um eletrodo, de um elemento que está se oxidando, o potencial de redução de um elemento lá no eletrodo de trabalho, somar com o potencial do elemento, do outro elemento que você descarrega no eletrodo de trabalho, que é o titulante. A gente soma os dois, divide por 2 essa soma, e depois dessa conta aí a gente desconta o potencial padrão do eletrodo de referência. E aí a gente chega nesse ponto aqui. Então só nessa continha idiota aí, a gente já sabe esse ponto aqui, mesmo antes de fazer a titulação, tá? Então, se a gente sabe o valor do potencial da célula no ponto de equivalência, vamos chutar que aqui nenhuma tem os valores, né? Ah, vamos pegar aquela que a gente fez aqui, ó, para não ficar chutando exemplo tão abstrato, né? Aquela que a gente fez aqui, ó, no ponto de equivalência, tá aqui o slide, ó. No ponto de equivalência, o potencial. Não, aqui é a soma dos dois. No ponto de equivalência, o potencial era 0,99, tá? Se a gente estiver nessa situação aqui, a gente vai ter que. O ideal é a gente usar um indicador perto daqui, ó. Entenderam? Eu usar, por exemplo, o ideal, né? O ideal era usar um indicador tipo isso, ó, ele troca em 0,87, né? Por exemplo, se o negócio troca o ponto de equivalência é em 0,99 volts e tu começar a usar o indicador 0,28, tu tá muito antes do ponto de equivalência e o teu indicador já vai mandar tu parar a titulação. Entenderam? Então, aqui tem isso também. A gente tem que saber escolher os, o indicador que troca de cor mais próximo possível da região do valor onde é o ponto de equivalência, certo? É claro que aqui também tem aquele discurso de mas eu não tenho aquele indicador, aí não faço. Bom, daí tu faz, mas aí tu tenha em mente isso, né? Certo? Inclusive é uma coisa que existe aqui no Harris, eu até faço, mas eu acho que nunca fiz aqui na disciplina, que é sempre a gente calcular o erro. O erro é o seguinte, eu sei aonde é o ponto de equivalência e eu sei aonde troca de cor o indicador. Não é tão difícil fazer isso aí. E aí eu faço o cálculo de quanto que eu vou errar minha titulação usando aquele indicador, sabe? Então é bem possível usar isso daí e adaptar isso nos cálculos. Então isso é um jeito de a gente até usar o indicador não tão bom assim, mas poder descontar aquele erro, sabe? É possível. Mas é uma matemática a mais, digamos assim. Mas que eu não, até, isso aí até não faço aqui na disciplina, tá? Então eu vou encerrar esse vídeo aqui, nós estamos aqui, né, na explicação. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui e depois no próximo a gente vai começar a falar de outros indicadores também, tá? Outro indicador, aliás. Outros não. Os indicadores são esses, né? Esses aqui, tá? Então agora eu vou encerrar o vídeo, só vou falar de um outro que é usado como indicador, mas vai ser no próximo vídeo.